Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de sedã, é papo de Honda City na versão top. É um modelo que está na sua segunda geração aqui no Brasil, já vendeu muito por aqui. Na época em que ele chegou no Brasil tinha uma série de inovações, mas agora a vida dele não tá tão fácil e a gente vai contar coisas que nunca ninguém comentou sobre ele. Linha, os sedãs compactos estão dando trabalho para o Honda City aqui no Brasil. A gente está ao lado da versão EXL, topo de linha 2020, e ele tem um predicado legal que dá para a gente dizer que é poder ser chamado de Fit Sedã. Isso é um elogio e tanto, você vai entender isso no nosso vídeo, mas também tem outras coisinhas importantes que o Fit, por exemplo, já tem, mas que o City não tem nem na versão 2020. Então tem seus pecados também, a gente vai comentar isso aqui. Agora, os seus concorrentes estão dando trabalho e a gente vai falar sobre essa realidade e se faz sentido de repente um carro como esse aqui, Linha. Será que vale a pena ainda comprá-lo? Então tá na hora de você conferir por fora, por dentro, em detalhes. Vamos nessa! Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre o City, só que o lance é sempre falar de coisas que ninguém comenta. Então a primeira coisa é o seguinte, aqui no Brasil ele está na segunda geração, mas ele começou a história dele lá atrás em 81, olha a imagem para ver como ele era, um hatchzinho bem compacto. Nessa sexta geração aqui ele ficou mais parecido com o Civic, principalmente depois do facelift de 2018. Ele chegou em 2014 nesse modelo aqui no Brasil. E essa frente aqui teve uma grade alargada, o farol agora é em Full LED, um para-choque mais agressivo, rodas 16 polegadas para parecer um pouquinho mais com o irmão maior, Navarro. Ideia é sempre essa dos últimos tempos, né, Linha? Você tá levando um Honda City, mas ele se parece muito com o Civic em muitas coisas, então talvez se você passar rápido, quem não olhou... Será que o Linha tá de Civic? Não, ele tá de City, nada errado com isso. São os novos tempos, até porque a gente sabe que preço de carro no Brasil é um desafio e a gente até preparou um material bacana que você vai ver sobre isso também. Linha, os retrovisores têm rebatimento elétrico agora também, então um pouquinho das coisas vão mudando para deixar o carro um pouco mais moderno, mas eu sempre digo sobre o City o seguinte, que eu acho que é a coisa mais interessante dele. Ele é um Fit Sedã, Linha, e nesse sentido eu acho que ele é um carrão, mas tem algumas coisinhas que a gente ainda não vê nesse modelo. Claro, ele é o irmão do Fit, porque ele utiliza a mesma plataforma também, só que não é simplesmente uma adaptação, aquelas gambiarras que a gente via aqui nos anos 80, aqui no Brasil 70. Então o que é interessante lembrar é o seguinte, essa geração aqui tá com a plataforma Global Small Cars e o entre-eixos do City é muito interessante. 2,60, que confere para ele um espaço bacana aqui e porta-malas também, né, Navarro? Aqui dentro ele é bem interessante do ponto de vista do espaço interno, e se você está pensando em comprar um sedã compacto, o Honda City provavelmente não apareceu na sua cabeça como a primeira opção, a gente sabe disso. O mercado está muito agitado, movimentado nesse segmento, mas vale você fazer o test drive e conhecer os modelos, principalmente se você precisa do espaço interno. Quando eu fiz o elogio de ser um Fit Sedã, é justamente por isso. Ninguém acredita que você consegue colocar dentro de um Honda Fit. A gente fez um vídeo já mostrando uma versão usada, por exemplo, 2016. É impressionante a flexibilidade que você tem lá dentro com os bancos, mas o tamanho do espaço disponível, inclusive para pessoas mais altas. Isso você continua vendo no Honda City. Então, se esse é o seu caso, vale fazer o test drive e experimentar os veículos. Além do que, tem um baita de um porta-malas também. Então, essa versatilidade que eu estou brincando de ser um Fit Sedã, eu acho que é um ponto muito positivo, principalmente para quem já conhece o Honda Fit. Sabe que vai encontrar no City as mesmas características e as mesmas condições de espaço e flexibilidade, mas agora com um pouco mais de porta-mala no formato convencional, Linha. Isso é muito interessante porque é importante lembrar ao longo do tempo. Quando o City chegou aqui na primeira geração dele no Brasil em 2009, ele meio que inaugurou esse segmento curioso dos sedãs compactos premium, para ficarem acima dos sedãs compactos. Naquela época a gente tinha carros bem complicados até, Classic, é coisa muito diferente mesmo, então o mercado acabou adotando essa terminologia um pouquinho diferente. E naquela época até teve gente que falou a chegada de um sedã médio novo da Honda e tal. Por quê? Porque ele
no geral, ele tem até um porte, né? Se a gente pensar 2,60 de entre-eixos, porta-mala de 536 litros, ele acaba tendo um porte bastante interessante. Só que sedã médio atual é o Civic, porque também cresceu de tamanho. Esse é curioso, Linha, porque vamos voltar para 2009, 2010 para contextualizar isso. O Civic daquela época era o famoso Civic geração 8, que ficou apelidado carinhosamente de Civic Nave. E se você colocar o City da época do lado do Civic Nave, você vai ver que os dois têm as proporções praticamente iguais, idênticas. Então essa discussão de eu tô num sedã compacto, tô num sedã médio, e aí assim, o sedã compacto ele evoluiu, cresceu, então você pega o sedã médio, evolui, cresce também. E, em termos de espaço, ele não perde tanto assim para o próprio Civic de hoje. Então isso é uma coisa interessante que você precisa analisar, obviamente, porque a gente está falando de preços muito diferentes, mas claro, né? Sedã compacto, por mais que você coloque a palavrinha premium junto, não é exatamente a mesma coisa de um sedã médio, principalmente quando a gente fala de itens de segurança e itens de conforto. E quando eu falo de segurança especificamente, a gente vai detalhar isso aqui, mas esse carro, por exemplo, deixa a desejar. É impressionante, de novo, pessoal, a gente não tem roteiro aqui. O que estava na minha cabeça para falar depois era justamente de segurança, porque eu estou me aproximando aqui da roda traseira e é um freio a tambor. Então a gente está falando de um carro aqui, essa versão, pessoal, custa R$87 mil XL hoje no Brasil. A gente vai preparar vídeo só para discutir preço, daqui a pouco a gente fala mais sobre concorrência, que hoje é muito diferente no passado, mas como o Navarro levantou o ponto da segurança, vamos aproveitar que a gente está aqui do lado de fora, porque ele é um jogo de contrastes. De um lado, a gente tem, como o único que tem todas as versões, 6 airbags. A Honda, como você já viu em outros vídeos aqui, tem uma estrutura de absorção de impacto chamada ACE, que é fantástica e está presente nele também. Agora, ele tem um pecado crucial. Pois é. A nota de crash test é boa, 5 estrelas para adultos, 4 para crianças, fantástico, mas falta, por exemplo, o que, Linha? Controle de estabilidade, a gente sempre ergue a bandeira que da está segurança lá aí, no Fit já 2020, a Honda já abriu a prateleira, como a gente gosta de dizer, pegou tudo e colocou no Fit, até porque, Linha, tem geração nova à espreita no Brasil, já foi apresentada e a gente tem salão do automóvel aí, provavelmente vem o Fit novo, e se a gente está falando de um veículo com a mesma plataforma, pode ser que logo apareça um City novo, mas então faz falta o controle de estabilidade, que hoje em dia não é, né, Linha, um item opcional mais. Não tem como. Na maioria dos países desenvolvidos já é um item absolutamente obrigatório por lei. Agora aqui no Brasil, projetos novos também já tem que contar com esse dispositivo, que é essencial, pessoal. E então é importante a Honda ficar atenta nisso. O Navarro falou do modelo novo, a 7ª geração já foi apresentada lá no exterior. Deve chegar no Brasil talvez no fim de 2020, 2021, mas por enquanto o que a gente tem no mercado é esse modelo, Navarro. E mostrando só para o pessoal ter uma ideia aqui da traseira, ali no facelift de 2018 teve algumas mudanças. Essa lanterna aqui com visual de 2 cores, um para-choque um pouquinho mais invocado. Uma espécie de um difusorzinho, que não é um difusor, é só uma peça plástica para dar um pouquinho mais de esportividade, até porque o porta-malas ele tem uma boa profundidade e a traseira ela fica bem alta, então alguns elementos para deixar ele com um aspecto um pouquinho mais esportivo e não se parecer muito com um sedã assim, muito com uma anca muito elevada, então o design ficou trabalhado para poder passar essa impressão. Fantástico, mas é aquilo, a gente falou de espaço, a gente está falando de um Honda. O que será que ele oferece por dentro e ao volante? Está na hora de você conferir então. Então vamos embarcar? Vamos nessa! Agora é hora da gente embarcar aqui no Honda City para sentir como ele é por dentro e rodando, Navarro. É isso aí, ó, vamos dar uma volta então para a gente contar um pouco sobre o que a gente viu aqui dentro, né, e aí também complementar com as informações que a gente precisa passar, por exemplo, em questão do motor e outras coisas legais. Ponto interessante, o Navarro aqui engatou. E a gente está falando aqui de um câmbio CVT, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o powertrain, motor, transmissão, porque quando a gente entra aqui no City, ele tem um design muito bacana, muito bem acertado por fora, está um pouquinho ultrapassado por ter chegado em 2014 essa geração, mas continua transmitindo uma impressão boa, e esse é um aspecto até legal, né, Navarro? Quem anda no Honda acaba pelo posicionamento da marca, né, e aí envolve um pouquinho de valorização de status e tudo mais, a gente tem algumas opiniões sobre isso, mas não vem ao caso agora, mas um Honda procura transmitir uma sensação de um pouco mais de sofisticação e requinte. Quando a gente entra aqui, a gente nota um design sóbrio,
com um acabamento que a gente pode dizer que é bom, mas longe de ser ótimo. Lembrando, né, todo mundo que está assistindo a gente vai pensar nisso, de repente algumas pessoas até não tenham se dado conta, mas a maioria das outras fabricantes tem carros que começam com preços mais acessíveis, e a Honda não trouxe, por exemplo, carros ali naquele patamar, digamos, de 40, 50 mil reais para efeitos de hoje, como acontece com outras marcas concorrentes. Então isso reforça um pouco do que o Linha está comentando, essa ideia de que realmente o posicionamento é de um carro um pouco mais premium no contexto geral, ainda que a gente esteja falando de City, de Fit, como é o caso agora aqui no nosso City. O Navarro falou disso só para trazer aqueles detalhes que só a gente comenta aqui no Auto Vídeos. Um segmento da Honda no exterior que abrangeria um pouquinho disso que o Navarro falou seria o do Honda Brio, que tem lá na Índia, mas por conta das características dele, a Honda sentiu que ele não iria fazer sucesso no Brasil e não iria mesmo. E legal que você falou agora há pouco do câmbio, Linha, a gente falou de CVT, a gente está falando do motor, né, o 1.5 com seus 115 cavalos, toca ali na região dos 15 quilos, e a gente está falando de um CVT que a Honda, até por apelo, pedidos e etc, colocou aqui o pedal shift para simular a passagem de marchas aí, para dar uma condução, pelo menos com uma sensação um pouco mais esportiva, embora não seja esse de maneira nenhuma o foco desse carro. A gente está falando de um sedã com muito espaço interno, com bom porta-mala, com um desempenho ok para a sua categoria. A ideia não é de ser um esportivo, mas tem o toque aqui esportivo no EXL com as borboletas aqui atrás do volante. Linha. Aproveitando esse ponto que o Navarro já falou do motor aqui, da transmissão, o que a gente acaba notando é que a proposta do City é de ter um conjunto muito bem equilibrado, mas sóbrio, ameno. Isso se traduz até no consumo de combustível dele, que é muito bom, considerando que esse motor e esse câmbio aqui estão no mercado desde a chegada do City lá em 2009, então já são veteranos. A proposta é mais para economias e o desempenho é bem tranquilo, né? A ideia é essa, né? Bastante espaço com economia de combustível. Eu acho que assim, é sempre aquela ideia do carro honesto, né? O carro japonês, ele tem um pouco desse contexto, a gente sempre fala isso nos vídeos. E agora isso tem o outro lado também, não dá para esperar muita coisa aqui de dentro, não. Então assim, o acabamento é um acabamento ok, o uso de plástico duro à vontade, então assim, não tem realmente um acabamento assim que você olha e fale, nossa, que legal, ou então, realmente bacana. Outros modelos têm um acabamento superior, principalmente no uso de materiais. Isso a gente fez uma crítica, inclusive, também a outros carros, como o próprio HR-V, né, que é um carro que usa a mesma plataforma, mas está numa categoria superior, e que também, quando você olha para a porta, por exemplo, do HR-V, você sente que falta ali muita coisa para dar um acabamento um pouco mais bonito. Mas os bancos melhoraram no uso do couro. Isso é uma coisa interessante. E o que eu senti também, Linha, não sei se você concorda comigo, a parte acústica aqui dentro, em relação principalmente aos modelos anteriores de Fit e Honda City, melhorou também. A gente já não escuta tanto, principalmente o barulho do motor, que no CVT é um pouco mais, você repara um pouco mais, e também a transferência do barulho no rodar do dia a dia, porque a suspensão ela é bem firmezinha, mas melhorou essa questão do barulho, do ruído que de fora a gente sentia aqui dentro. E aquele ponto, a gente vê aqui um painel, um cluster aqui bem tradicional, mostradores analógicos. A gente tem uma central multimídia aqui que foi trocada recentemente, já tem Android Auto, Apple CarPlay, mas ainda na usabilidade não é tão bacana, né? Ela tem a sensação do toque não é como a gente está acostumado a ver nas centrais mais novas, então parece que ainda falta uma garibadinha aí, uma melhorada para deixar ela um pouco mais simples e fácil de usar, mas ela é completona. Então assim, ela tem o Apple CarPlay, o Android Auto, é mais realmente no toque que você vai rolar uma página ali da configuração para fazer alguma coisa, clicar, você sente que não é, vamos dizer assim, último modelo disponível em termos de tecnologia, principalmente do toque no display, né? A velocidade achei tranquilo no uso aqui, ok. Lembra muito os comandos que a gente vê, por exemplo, no CR-V da geração anterior, Linha, você vai lembrar disso, né? Esses botões aqui do lado são muito semelhantes, então eu imagino que deva ser alguma coisa até muito parecida em termos de sistema, etc e tal, com a diferença de que você tem o Apple CarPlay e o Android Auto, que por incrível que pareça, tem carros em 2020
que ainda não tem, Linha. É impressionante, carros que custam uma fortuna. Você já viu aqui, por exemplo, a própria Hilux Top, que não tem isso daí, nem a SW4 Diamond. O Navarro falou do isolamento acústico, agora há pouco a gente pegou aqui uma subida, a gente está numa velocidade reduzida aqui, mas a gente sente que quando aumenta a rotação, aí aumenta um pouquinho mais, de um jeito um pouquinho mais incômodo o nível de ruído, até por conta da combinação com o CVT, não vai ter tanto milagre assim, na hora de puxar um pouquinho mais, vai fazer mais barulho. A gente tem um painel legal digital aqui para o controle do ar-condicionado, mas ele não é dual zone. Ah, é verdade. A ideia também é sofisticar um pouco o carro em relação aos modelos de entrada, acho que esse é um outro ponto interessante. Então você vê essas diferenças, você tem o farol de LED, por exemplo, nesse carro, que você não vai ver na versão anterior, e aí o ar-condicionado digital dá esse toque de sofisticação, mas continua sendo um ar tradicional, um ar comum, né? Esse é um outro aspecto importante. Um aspecto que é bem interessante aqui no City é o espaço interno mesmo. Como a gente falou, um entre-eixos de 2,60 é muito bacana, mas agora tem um momento aqui para esticar um pouquinho. Vamos sentir o coração dessa máquina aqui. Sente aí. O legal é que fica aquela faixa, né, de rotação sempre a mesma ali sem mexer, e esse é o segredo, vamos chamar assim, do CVT, né, a sua grande qualidade, mas também é o ponto que muito purista reclama do CVT, mas que ajuda na economia de combustível, enfim, uma série de coisas. Mas é um carro gostoso. Para a estrada ele é muito bom, a suspensão é um pouco mais firme, mas ele é um carro muito gostoso de guiar e com o espaço que tem, carrega a família com tranquilidade. E aí a gente pode começar a discutir como é essa relação dele, tendo as características que ele tem, Linha, em relação aos seus concorrentes, né? Porque a briga é feia hoje em dia. Porque como a gente comentou no começo do vídeo, em 2009 ele chegou ali trazendo um aspecto de requinte para o segmento dos compactos, só que as coisas têm mudado e a gente tem sentido, né, uma evolução que começa nos veículos maiores e vai chegando nos segmentos inferiores. Então, o que aconteceu mais recentemente foi a chegada do Virtus, que é um divisor de águas na categoria, por ele trazer plataforma modular, motorização moderna, turbo, 5 estrelas no crash test, controle de estabilidade, uma série de dispositivos muito bacanas, um entre-eixos e proporções muito legais, semelhantes até do Jetta da geração antiga. Então eu vejo, Navarro, que o Virtus setou um novo padrão, assim como o City lá atrás teve esse papel. Hoje o Virtus acaba sendo a referência, e se a gente observar até na questão de número de vendas, o Virtus tem vendido, por exemplo, 3 vezes mais. Os dados de 2019, o City vendeu na faixa de 14 mil e o Virtus ali perto dos 45 mil exemplares. Então o Virtus setou esse novo patamar, mas também chegaram outros modelos fortes como o Cronos e o Yaris. E aí a gente tem outro também que está aí arrepiando tudo, que é Chevrolet. Com essa geração nova, né, do Onix, agora o nome só Onix, né? Você tem o Onix na sua versão hatch, o Onix na sua versão sedã. Inclusive a Chevrolet optando por lançar o sedã primeiro, justamente para poder balançar o mercado e mostrar que veio com aqueles, né, a gente teve ali um desafio com os problemas dos carros que pegaram fogo, a Chevrolet remediou bem rapidamente, fez o recall e depois já corrigiu nos carros em produção. O fato é que os números estão subindo muito rapidamente para ele e ele tem aí uma tendência de ser essa briga do ponto de vista de referência com o Virtus, considerando a opinião de consumidor. Então acho que a vida do City ainda fica mais complicada, porque se você tem o Virtus como uma referência técnica também de entrega de produto, você tem o Onix chegando com tudo, com preço também em algumas versões, mas com uma nova plataforma que também tem nota muito boa de crash test, que tem, enfim, uma série de coisas que a gente defende e que estão nessas versões da Chevrolet também. E é curioso ouvir isso do Navarro, porque o Onix anterior não se enquadrava nesse lance do e era o nome compacto Prisma para o sedã, né? Exato, e não se enquadrava nesse lance do compacto premium, essa bagunça toda, mas para a gente se situar um pouquinho, então ele não se enquadrava, então ele deu um salto e em termos de qualidade, referência técnica, mas não cresceu tanto no preço. Então por isso também
bem esse agito forte que ele está causando no mercado. Então a gente tem essa grande mistura acontecendo ao mesmo tempo. A gente tinha o City, que agora efetivamente já é um projeto defasado, considerando que a gente está aqui na 6ª geração no mundo, 2ª geração no Brasil, a 7ª já chegou, deve chegar aqui, já chegou lá no exterior, deve chegar aqui no Brasil por volta de final de 2020, 2021, alguma coisa nesse sentido. Aí o novo City vai ter uma plataforma mais moderna, motorização turbo. Controle de estabilidade, Honda, controle de estabilidade no próximo, vamos lá. Que a gente falava a mesma coisa, inclusive, em relação ao Fit, aí apareceu no Fit, mas ficou faltando nesse aqui, então não tem o controle de estabilidade. Isso é um pecado grave na nossa opinião, porque nós estamos em 2020. Então esse é um fator que talvez você pergunte, mas será que isso bastaria para eu não comprar o carro? Nós temos a tendência fortíssima de dizer para você que sim, principalmente em relação aos concorrentes que existem hoje. A briga é muito boa e os veículos ficaram muito melhores em relação ao que eram quando o City chegou, porque esse é o detalhe. Quando ele chegou, essa categoria foi praticamente criada, ele era muito legal. Agora ele ficou parado e aí o número de vendas já mostra isso, você tem outras referências. E aí nesse sentido, Navarro, para quem de repente gosta do City e às vezes está com um orçamento um pouquinho mais apertado, como usado é uma excelente opção. Se você está pensando ali no modelo 2014, 2015, ali os primeiros exemplares dessa geração, aí fica interessante. Você não vai ter esses dispositivos, mas você está pagando um pouquinho menos, de repente, para tomar um fôlego financeiro para, num segundo momento, comprar um mais equipado. Eu concordo com o Linha. Acho que zero não faz sentido agora não, mas usado faz. E aí tem o lance da manutenção, da questão da confiabilidade da marca. A gente já pega esse gancho para falar um pouquinho sobre esse carro especificamente, porque a briga também é muito boa nesse sentido. Todas as fabricantes estão competitivas em relação às revisões, inclusive a Volks muito agressivamente entrega as 3 primeiras revisões gratuitas, dependendo da versão que você vai levar dos seus veículos, e isso vale para o Virtus também. Então existe esse aspecto importante. E no Honda, aqui a gente está falando das primeiras revisões mais em conta, a primeira com a mão de obra inclusa, então vai pagar ali pouco menos de R$300, depois ela sobe para perto de R$500 mais ou menos, Linha, mas aí tem aquela história das revisões de 40 e 60 mil, que aí são uma pedrada. A gente está falando de próximo de R$1.500 e depois R$1.800 a R$2.000. Na ordem inversa temporal, porque a gente sempre lembra aqui, para você ter uma ideia, em relação a esses motores com uma concepção um pouco mais antiga da Honda, a gente tem a necessidade de a cada 40 mil quilômetros uma regulagem de válvulas por conta ali da estrutura do cabeçote, com tuchos e tudo mais. Então isso daí encarece bastante essas revisões e torna algo complicado aí para quem está pensando em comprar. Então a de 40 mil é mais pesada por conta disso, mas a de 60 também é cara, como o Navarro falou. Pois é, e aí atenção também para o usado, né? Porque se você vai pegar com uma quilometragem próxima dessas quilometragens que a gente falou. E dos múltiplos. Isso, e aí se já passou, tem que saber também se a pessoa fez, né? Porque se de repente a pessoa quis economizar e não fez na autorizada e não fez tudo que estava no manual, tem que tomar esses cuidados. A questão do seguro, Linha, que a gente sempre fala também, mostra os detalhes para todo mundo entender como é que funciona isso em termos de médias. A gente tem aí de R$3.300 a R$4.000 em média, dependendo do perfil e do local, interior ou capital. Então, ficando aí na casa de R$3.000 a R$4.000. Obviamente que essa informação é importante, é uma média. Então você pode ter algumas coisas que passem muito ou que sejam mais em conta, mas entre R$3.000 e R$4.000 para esse carro, Linha. Agora, para complementar melhor, de uma forma mais justa, as nossas avaliações, a gente espera testar em breve tanto o Yaris como o Fiat Cronos e também o próprio Onix Sedan, para que a gente possa traçar um panorama mais amplo aí, dessa forma que a gente sempre procura trazer no Autovídeos, sempre de uma forma diferente. Pois é, com essa linguagem leve, descontraída, falando como se a gente estivesse com você aqui dentro do carro, dando essa voltinha com a sua linguagem e contando, claro, sempre coisas que muito pouca gente sabe ou já contou para você sobre o carro. Afinal de contas, esse é o jeito Autovídeos de ser. Você vai fazer sua inscrição por aqui, ativar as notificações, seguir a gente em todas as redes sociais para receber sempre em primeira mão o melhor conteúdo automotivo da internet brasileira, né, Linha? Exatamente, eu tô vendo um ônibus aqui na frente, hoje a gente gravando aqui em Itajubá, sul de Minas aqui. Você viu as imagens ali por fora, sensacional, sempre uma região muito bonita. E eu vi o ônibus ali, você sabe, aqui é carro, caminhão, ônibus, SUV, picape,
sempre de um jeito bacana. E agora a gente quer saber o seu comentário. O que você acha? Vale a pena ainda comprar um City? Você é fã de outros modelos que a gente comentou aqui? Diz aí, se junta também na família Autovídeos lá no Telegram e no Facebook, no Instagram, os stories, muito conteúdo exclusivaço para você. Fica ligado porque tem muita novidade chegando. Tamo junto, valeu! Grande abraço! Falou!